definição mais clara dos procedimentos cirúrgicos, além dos psiquiatras, que a gente está falando para o grupo de psiquiatras, como o psiquiatra clínico se coloca em frente ao paciente que tem um problema muito sério, um prognóstico tipicamente reservado, no mínimo, que procedimentos terapêuticos têm que ser muito invasivos. Bom, queria agradecer ao professor Marcos pela sua excelente conferência, vocês nos dar uma palestra, que a gente vai abrir para perguntas. Foi uma excelente atualização sobre o que a gente tem atualmente nesses métodos de imagem. E lembrando, a questão dos tumores cerebrais como um diagnóstico diferencial dos tumores psiquiátricos. Normalmente a gente tende a pensar nas condições médicas, clínicas gerais, dos pacientes mais idosos. Esses transtornos mentais, eles tendem a ocorrer em indivíduos jovens, adultos e adultos jovens. Mas lembrando que os tumores cerebrais, eles podem variar de tipos, como o Marcos mostrou, demência, e tem alguns comentários, mas não tem sintomas psiquiátricos. A gente observa os pacientes deprimidos pós-AVE, pacientes deprimidos com sintomas de tumores cerebrais, pacientes desinibidos, em função de tumores. O que a gente nota de diferente, principalmente em relação à depressão? Existe uma diferença dos pacientes para os nossos outros pacientes deprimidos? Tem outras curiosidades do bom. Vamos deixar o professor Marcos falar e se alguém tiver mais alguma pergunta. A pergunta da professora Valéria é muito importante, porque raramente a gente fala em depressão, fala em ansiedade, porém raramente, quando examinados, eles foram adequadamente normalizados. Então a depressão pós-agressiva, por exemplo, é um fator cognitivo importante. Então são pacientes que têm uma lentificação cognitiva maior na depressão dieta primária. Então você tem indicadores cognitivos que a gente chama de fatores indicativos de organicidade. Então, na verdade, a gente vai ver problemas cognitivos que são infrequentes em doenças psiquiátricas, de sucesso, e são um marcador da doença neurológica, estrutural ou funcional. Então, eu diria que essa organicidade, esses problemas cognitivos, que estão subjacentes à depressão orgânica, e são, na verdade, não são detectados com a precisão necessária durante a avaliação. Então, estão lá, memória ruim, uma apraxia discada, lentificação cognitiva, elas são adequadamente codificadas, porque, infelizmente, a psiquiatria, a gente normalmente não tem muita formação e avaliação de síndromes cognitivas. A gente deixa um pouco isso para o neurologista, sabendo que num determinado paciente ele pode ter as duas coisas. Entre o psiquiatra, a gente avaliar a cognição. Então, acho que a gente pode ter marcadores de função que estão lá, mas já a gente consegue, a não ser que vá procurar investigar, descobrir. Ok. Bom, alguém tem alguma pergunta? Raíssa. Pode ver que a gente é mais inibido. Bom, parabéns pela apresentação, excelente. E eu queria perguntar o seguinte, qual seria a fisiopatologia da depressão no contexto do tumor cerebral? Porque existem vários transmissores que são responsáveis pela depressão. Então, no contexto do tumor, como é que isso acontece? Pergunta muito boa, doutora Raíssa. E eu posso explicar a partir da minha experiência com pacientes com AVC. Minha tese de doutorado foi feita com pacientes investigando a possível correlação entre lesão por AVC e depressão pós-AVC. E o que a gente descobre são dois fatores. Primeiro, lesões frontais, mais frequentemente na depressão pós-AVC do que lesões em outras áreas, e lesões à esquerda também na depressão mais frequentemente. A indicação cursa com mais depressão é até muito simples. O doutorado do professor Robert Robinson, ele descreveu isso na década de 70,
a distribuição de serotonina e noradrenalina em cérebros de rato, laboratório, que se iniciam em núcleos do tronco cerebral que se projetam para frente do cérebro via um estrutura chamado feixe prosencefálico predial. Então, literalmente, essas substâncias são distribuídas como se fosse um rio que flui do cerebral para partes frontais e depois posteriores do cérebro. Então, lesões, quanto mais perto da origem desse rio, maior a depressão de serotonina e noradrenalina. Aparentemente, dopamina também pode envolver, mas certamente serotonina e noradrenalina. Então, essa seria a explicação de localização e depressão. Interrupções de fogais próximos à origem de distribuição de transmissões. Por que esquerdo é mais complicado? Aparentemente, o hemisfério cerebral esquerdo tem menos facilidade de se regenerar de um trauma, e aí a explicação realmente não é muito clara até hoje. Do que o hemisfério direito. É um fato, isso se repete em estudos com tumores cerebrais, com AVC, com TCE, mas a explicação para isso não é muito clara. Mas a gente que é o pior dos mundos seria uma lesão frontal à esquerda. Mas aí não explica. O paciente à direita também pode ter depressão. E a gente lembrando que pode ser por uma meia distância, por diastise, por 15. Mas de qualquer forma, a explicação deve ser procurada na distribuição e na produção, eventualmente, de neurotransmissores. Gente, pessoal do internato, alguma pergunta? Queria que o João Marcos fizesse um comentário, né, sobre, não sei se já ocorreu com você assistir algo do gênero, mas no ano passado, num encontro científico da área de psiquiatria, eu me surpreendi com alguns colegas mostrando algumas imagens